Acho que vamos, né? Ó, na verdade não sou eu que vou falar não, tá? Mas, vou convidar aqui. É porque eu vou fazer a apresentação dele, que ele merece a apresentação. É o único que merece a apresentação aqui, entre a gente. Mas antes eu queria falar uma parada muito maneira, assim. O Fabão, como eu falei rapidamente sobre ele no começo ali, é um cara que, toda vez que eu encontro com ele, indiretamente, porque nunca é de forma explícita, mas por debaixo de tudo que ele fala, existe muito propósito. E isso me pega muito, sabe? Quem gosta de filosofia, nossa filósofa, ela vai concordar comigo que o livro... Quem já viu aí Alice no País das Maravilhas? É um livro de filosofia, gente. Incrível, inclusive. E tem uma cena que me impacta muito no livro. E no filme também tem isso retratado. Que é a parte onde a Alice, ela tá no meio de um monte de caminhos, assim, com um monte de plaquinhas indicando assim, ó, caminho por aqui, caminho por ali, siga em frente, vira à direita, vá... Uma diversidade de opções. E aí ela fica meio confusa para onde que eu vou, onde que eu devo seguir. E aí ela olha para a árvore assim, tem aquele gatão do zoiudo, sorridente, em cima da árvore assim, e ela fala, gato, qual o caminho que eu devo pegar? E aí o gato olha para ela assim e fala, para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Aí ele responde a fatídica assim, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E isso diz respeito ao propósito. Também. Não só, mas também. E esse lance de estar no caminho, mas na direção errada, muitas vezes, ou sempre, posso ser mais enfático aqui, tem muito a ver com a falta de propósito, às vezes, né? Que a gente se perde nesse território de fazer as coisas num flow, objetivando. Às vezes o objetivo é bom, às vezes o que a gente busca é um ideal ok a se buscar, mas quando isso não vem recheado de propósito, é como comer um hambúrguer só com pão, que por mais que pareça suculento, apetitoso e nutritivo, falta alguma coisa. Vai faltar. Tanto é, aqui eu pensei agora, tá? Tanto é que o nome hambúrguer só é o nome por causa do quê? Da carne, né? Porque só a carne continua sendo hambúrguer, não é? Carne de hambúrguer. Sim, perde o sentido natural da coisa. E o propósito é o que dá esse sentido natural para tudo, né, que a gente faz. E já fazendo a cama aqui para introduzir para esse cara que vai falar agora, é um cara que também me ensina muito sobre isso, assim, sobre propósito. E sempre que eu tenho oportunidade de ter trocas com ele, é uma parada que eu costumo falar assim, a gente brinca muito com isso, assim. Eu falo, cara, a gente precisava gravar, velho, as nossas conversas. E não porque a gente é muito bom e fala coisas absurdas, pelo contrário, tem mais merda do que coisas boas. Mas a verdade é que é um ambiente tão vulnerável pra gente estar em trocas profundas, onde existe uma liberdade para se expor e errar, para colocar na mesa vulnerabilidades, que a gente começa a passear por caminhos e encontrar soluções criativas para determinadas situações e problemas, e que a gente começa a olhar para aquilo e fala, cara, não é tão complicado assim. Quem já teve aí, por exemplo, quem veio da publicidade vai ter muito esses insights assim. Vê uma coisa muito absurda, aí você fala, caralho, como é que eu não pensei nisso antes? Quem já teve um insight assim, caralho, como é que eu não pensei nisso antes, velho? Tava óbvio, tava claro, genial. E normalmente ideias geniais, ideias incríveis, elas são mais simples do que super elaboradas. Pode parar para perceber. Tem uma campanha, na época tem um prêmio na publicidade para as melhores campanhas do ano. E aí você pensa comigo, ó,
tem um shampoo da Seda. A Seda lançou um shampoo na época. E geralmente, nessa época, muitos anos atrás, você tinha para cabelos lisos, para cabelos cacheados, para cabelos oleosos, para cabelo, né? Enfim, tinha vários tipos de shampoo para vários tipos de cabelo. Aí a Seda, na época, inovou e criou um shampoo que era para cabelos lisos e cacheados. Ou seja, ela abraçava os dois mundos. E aí eles lançaram uma campanha, eles abriram uma concorrência, tipo uma licitação, para a empresa que conseguisse fazer a melhor campanha para eles disso. Eles iam aprovar e pagar. Tinha o cachê lá que eles iam pagar para quem fizesse a melhor campanha para eles. E eles iam bancar a parada e ia lançar essa campanha. Como vocês fariam essa campanha, por exemplo? Vamos colocar que vocês tinham que retratar isso numa imagem. Como que se retrata a campanha de um shampoo para cabelos lisos e cacheados? Em uma imagem. Ah, dá umas pitaco, né? Uma boa. A gente pensa em várias coisas, né? Vem várias imagens. A campanha que ganhou, inclusive, o prêmio de publicidade do ano e tal, na época, ele botou uma imagem e botou assim, ó, Seda, para cabelos lisos e cacheados. E a imagem era um grampo de cabelo. Um grampo de cabelo. Era um grampo de cabelo e Seda, para cabelos lisos e cacheados. Como que é um grampo de cabelo? Ondulado em cima e liso embaixo. Só. E aí na hora eu falo, por que eu não pensei nisso, fila da puta? Isso é assustador. E é nesse lugar, aí eu te pergunto assim, por que a gente não pensa nisso? Porque talvez, além de repertório, todas as outras coisas que Ed vai abordar aqui com a gente, tem uma questão do medo de errar, né? Será que é bom o suficiente? Só o grampo basta? Será que não tem que botar mais coisas? Será que não tem que representar isso com o próprio cabelo? Será que não tem que ter mais informação? Será que não tem que ter mais isso ou menos aquilo? Será que isso é suficiente? Mas enfim, voltando para esse cara agora, na primeira vez que eu vi a palestra dele de criatividade, ele foi muito massa, porque nós dois palestramos sobre criatividade no mesmo Free, né? Foi. E aí ele veio antes, e ele falou tudo que ele tinha a falar, e aí no outro dia fui eu, sobre o mesmo tema, criatividade. Falei, mano, vai ser legal isso. Aí ele, por quê? Eu falei, não vou falar, eu vou falar na hora. E aí vocês vão saber depois, não vou dar spoiler não, porque senão eu vou falar o que ele vai falar. Mas foi muito massa, porque a partir desse momento, a gente entendeu, depois em trocas, que o que faz o ser criativo é justamente a mente disposta a se colocar no lugar de dúvida e não de certeza. A certeza se torna então a morte da criatividade. Pensa comigo, se você tem certeza do que você faz, a chance de você ser criativo é mínima. É mínima. E eu queria convidar ele para falar aqui agora. Ele já começaram. Mas que o Diogo fala tudo que eu ia falar. Não. Você quer passar? Não. Ele vai falar, calma. Agora chama a falar de criatividade, talvez. Não, você pode ficar aí que Né? você vai passar depois. Como vocês viram, a gente às vezes vai para uns lugares diferentes. Mas lembra que eu falei no primeiro dia que tudo faz sentido no final, né? Para vocês virem de mente vazia e deixar acontecer. Porque essa parte... Mas essa história que o Diogo estava contando, vou ter que ver os slides, não vou sentar não. Quando a gente decidiu fazer o Soul Creativity, a gente estava muito preocupado com tipo coisas criativas. E daí eu quero uma coisa já desmistificar assim, que eu sempre falo,
Tem muita gente que o Rafael acha que ele é um bicho, que ele sabe fotografar, que ele tem uma inspiração divina, que não sei o que lá. Mano, eu ando com o Rafael há muitos anos e assim, o Rafael estuda muito. O Rafael estuda muito. E quando a gente foi começar esse projeto, a gente estudou muito sobre criatividade. E daí eu cheguei num cara, que a gente teve domingo, ele estava na pizzaria. É muito foda, Murilo Gun. E ele fala muito de criatividade. Hoje não mais tanto. E ele falou coisas que realmente mudaram a minha cabeça em relação a muita coisa. Aquelas coisas que eu já tinha certeza, mas você não sabia explicar. E dali pra frente a gente veio nesse processo de constante mudança e a gente chegou nisso que a gente tem hoje, né? Do workshop, que quem já esteve, tem várias pessoas que já esteve, sabe que toda vez a gente faz diferente, tem, né? Por mais que a gente tenha uma fórmula que dá certo, o último a gente falou, mano, esse aqui a gente muda. Porque o processo criativo, ele tem que criar algo, né? Digamos assim. E o que é criatividade? Eu queria que alguém falasse o que é para você. Luiz? Conectar pontos. Quem mais? Atividade de criar. Olha aí. Inovar. A palavra em si, se a gente separar, atividade de criar, leva a gente para um lugar muito difícil, que é eu criar algo. Como se eu tivesse que ser algo divino, como Deus que criou o mundo. E daí eu aprendi que, na verdade, a criatividade, ela não é você criar nada. É você combinar coisas. Né? Até a gente faz uma brincadeira de mudar essa palavra de criatividade para combinatividade, misturatividade, porque a gente não cria nada. A gente traz coisas, elementos e mistura. E quando a gente olhar desse jeito para as coisas, talvez, que você não precisa criar algo do zero para ser genial, que nem o exemplo que o Diogo deu desse grampo de cabelo, nessa simplicidade de algo que estava ali na cara, né? E ele simplesmente usou aquilo. Mas ele conhecia o grampo de cabelo. E daí entra no ponto que eu fiz um curso, que é esse que eu estava falando do Murilo, que chamava Reaprendizagem Criativa. Porque nascemos criativos e desaprendemos. Se você parar para pensar, quem concorda que uma criança é muito criativa? Os outros que estão de mão baixada não concordam. Então eu quero que defendam a tese. Né? Então a gente nasce criativo e desaprende. Eu vou falar um pouco sobre por que a gente desaprende. Mas se a gente nasce criativo, por que a gente desaprende? E por que a gente precisa reaprender? Como eu faço esse processo? O Gleice falou que a gente precisa voltar a ser criança, o Rafa falou também, a gente precisa voltar a ser criança. E eu tinha montado tudo isso, esse processo criativo, tudo nessa situação, da gente reaprender a ser criativo. E daí a gente tinha convidado o Diogo para vir, eu dei essa palestra, falei que a gente não nasce criativo, falei disso um tempão, aí o Diogo subiu aqui em cima, o que ele fez? Discordou de mim. Eu falei, por que eu convidei esse cara? Não vou chamar mais. O cara chega aqui, a primeira coisa que ele fala, o Ed falou que nascemos criativos, a gente não nasce criativo. Eu falei, ué, é assim que ele vai começar mesmo? Então eu queria convidar ele para discordar de mim aqui agora na frente de todo mundo. Ontem me desafiou para uma batalha de rima e agora eu quero ver. Vamos dividir em grupo, tô brincando. Calma aí, antes, posso? Vai. Chega mais pra perto, eu tenho muito fobia de gente longe de mim, assim. Parece que eu sou professor, Chega mais eu não perto. gosto. Vem. Traz a cadeira mais perto. Vem pra cá, senta no chão. Vamos sentar aqui. Vamos sentar vem, aqui. todo mundo, Nossa, vem. velho, muito obrigado. Aí, legal. Eu adoro ficar sentado. Mais legal. Assim é muito mais legal. É muito mais legal. Pra parecer mais bate-papo, senão fica a aula, é ruim, né? É. Assim é mais legal, eu acho. Cara, olha isso. Olha, que delícia. Ali, ó o link. Pega, quem pegar, pegou, hein? Pega o código, bate palma assim. Ó o código. Ali era uma casa, agora que é um lar. Pegou? Então,
Todo mundo concorda que a gente nasce criativo? Agora não mais, né? Não, Medo. pode. Vocês acham que nasce criativo? É. Por que todo mundo nasce igual, então? Ninguém nasce cantando uma ópera, dando um mortal pra trás. Em vez de chorar, fala, com solfejo. Por que será? Sabe o que acontece? Sabe por que eu não acredito nisso, na verdade? Porque eu acho que existe uma confusão, uma disfunção no entendimento do que é criatividade. Quando a gente linka a criatividade com algo imaterial, fica fácil realmente e é compreensível demais. Não acho que é um erro entender esse entendimento de que nascemos criativos. Quem é que tem mais de 30 anos? Quem é que lembra daquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob? Alguém lembra desse desenho? O Fantástico Mundo de Bob, que é o menininho que andava num triciclozinho, cabeça grande. O que era o mundo de Bob? Era o mundo da criatividade ou o mundo da imaginação? Estamos chegando, hein? Ele é criativo porque aquela imaginação. Então, aí entra. Vamos lá. Aí entra. Vamos lá. Bruna. Vamos lá. Vamos imaginar juntos, então? Eu tive uma ideia. Imagina comigo. Vamos pegar todas as câmeras aqui de todo mundo. A gente vai desmontar elas. E a gente vai construir um protótipo, um mini foguetinho com ela. Uma carcaça de um foguete. A gente vai achar aparatos, mecanismos, pegar do ar-condicionado, o motor do ar, vamos botar embaixo e vamos mandar ele para a Lua. Fomos criativos? Fomos? Não. A gente foi imaginativo. A gente imaginou. A gente imaginou. Tudo que está aqui é imaginação. Agora, se eu e a Bruna pega a porra dessas câmeras, construímos a estrutura de um foguete, pegamos o motor do ar-condicionado, botamos essa porra atrás e essa porra vai pra Lua, parceiro, nós é criativo para um caralho. Não é só criativo, é para um caralho. Porque a gente solucionou um problema. A gente pegou o que estava aqui, colocou aqui e executou. Por que então que eu não entendo que a criança é criativa? Porque ela é despida de limitações que impõem para ela a barreira da realidade. Então ela é altamente imaginativa. E sim, a imaginação é o combustível da criatividade, mas em si ela não é a criatividade. Ela é o que move a criatividade a se tornar realmente criativo. Schumann é um pensador criativo que ele diz o seguinte, que a criatividade tem 2 pilares bases para ser criatividade. O primeiro, ela é autônoma. Ela só é criativa com autonomia, ou seja, não pode ter dependência de absolutamente nada. Se alguma coisa limita ela, coloca codependência, correlação, já não é mais criatividade. Então, eu preciso disso para isso, já não é criatividade. Não, mas é porque não é criatividade. Mas é porque não tem, não é criatividade. Teve dependência, não tem autonomia, não é criatividade. E o segundo, tem que gerar produto fim. Ou seja, então ela tem que ser autônoma, produto fim. Tem que ter fim. Ou seja, tem que sair daqui e ser colocada aqui, ó. Ela é funcional. Não estou propondo, estou afirmando. Total. E aí, a criatividade, então, para Schumann, ela é autônoma e tem que gerar produto fim. Senão, ela passa a ser um produto imaginativo. Ela está aqui. E ela pode ser linda, maravilhosa, porém, não é concreto. E aquilo que não é concreto é imaginável, mas não criativo. E quando o Diogo discordou, eu discordei daí dele de novo. Porque ele falou, as crianças não nascem criativas. E daí eu falei para ele, mas a criança, ela pode pegar as coisas e montar e falar que aquilo é uma cidade, fazer uma estrada na terra, ele está agindo. Mas o combustível é a imaginação. Às vezes a criança, ela passa a fazer isso quando ela começa a produzir algo. Quando ela passa a fazer algo. E isso, ação. Ela vai fazendo conforme ela começa a enxergar as coisas, ver formas,
saber que aquela caixinha vai ser um prédio. Ela vai tendo mais informações do mundo. Então ela realmente não nasce criativa. Mas ela nasce com a imaginação. Com a capacidade imaginativa sem limites, que é como o Schumann falou, é autônoma. Ela não tem a barreira que limita ela. Ah, a caixa de fósforo não é prédio, então não pode ser prédio. Não pode. Na minha imaginação, ela pode ser um prédio. Se eu pegar isso e construir um prédio, aí sim eu estou sendo criativo. Mas até estar aqui, ela continua sendo imaginação. Porque só para mim isso é É como se eu falasse assim, vamos criar uma chorinfurínfula? Quem quer criar comigo uma chorinfurínfula? Então tá, o que é? Tá, beleza, vamos inventar. Mas enquanto a gente não botar aqui e falar, criamos a chorinfurínfula, existe aqui. Isso não é criativo, gente. Isso, você agora, grosseiro agora. Isso beira a loucura. Porque a imaginação passeia de mãos dadas com a loucura. E não tem problema nenhum. O criativo, ele tem uma pitada de louco. É isso mesmo. Ele flerta com a loucura constantemente. Porque ela flerta com o intangível, com o impalpável. Com aquilo que não é possível. É como a criança que bota a capa e fala, vou voar. Voa pra você ver, viado. Pula lá. Eu sou criativo, vou voar. Voa então, otário. Vai pular, vai se estabacar. E tá tudo bem. É sobre isso. Agora, é o combustível. E se esse fila da puta lá que queria voar quando era criança, criou aquele foguetinho que flutua hoje? E aí? Fala comigo. É criativo, papai? Mas até então ele é imaginativo. Então a minha discordância, na verdade, não é sobre o alimento, que é a imaginação, mas é sobre o produto fim, que é a criatividade, quando não colocava... E hoje, em tudo que eu acredito de criatividade, é uma criatividade muito menos fantasiosa, muito menos intangível. A criatividade que o Diogo acredita e que hoje, compartilhando com o Ed, ele compartilhando comigo, a gente vai agregando pontos, como eu falei, a gente chegou num lugar sobre criatividade que a gente... É gostoso, né? E eu queria só sobre o produto ali. A gente define que a criatividade, lembra que a gente falou, que a criatividade é o ato de resolver problemas. Uma chorinfurínfula, ela faz o quê e para quê? Que problema ela resolve no mundo? Se eu faço uma coisa que já existe, ela não é nada criativa. Se ela não resolve problema nenhum que existe, ela não é criativa. E para mim, existem duas formas que as coisas mais criativas que eu vi, que eu vou descobrir como aquilo foi feito. Da onde veio? Ou ela foi produzida para resolver um problema, ou ela foi um erro. Panetone, o cara errou. Não. Entendeu? Chocotone, ué. Mas o chocotone para mim não é nada criativo. Não é nada criativo, é uma cópia mal feita. Boa. Mas o panetone era para ser uma outra receita e o cara errou. E virou o panetone. Só que esse erro gerou uma coisa muito criativa. Muito criativa. Você não gosta de panetone? Panetone, não gosto de chocotone. Então, por isso que eu tô dizendo que é a coisa mais criativa que tem, mas ela surgiu de um erro. O cara não queria fazer uma coisa nova. Ele errou. Ele se colocou ali e errou. E mudar os ingredientes. E aqui entra no próximo, que é o que eu acredito sobre criatividade, é sobre isso aqui, ó. Criatividade não é sobre ter muitas ideias. Uma pessoa cheia de ideias é só uma pessoa cheia de ideias, não é uma pessoa criativa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, ali fase pré-adolescente, adolescente, me perguntavam o que eu queria fazer, aqueles questionamentos que os adultos nos fazem, né? O que você vai ser quando crescer? E aí todo mundo fala, nossa, você é muito criativo, você tem que fazer uma coisa com criatividade, nossa, vai fazer publicidade, nossa, vai fazer design de jogos, sei lá, vai... E eu, caraca, eu sou criativão, viado, porque eu falei, mano, eu vou fazer o foguete da máquina, e não sei o quê. Só me fazia uma pessoa cheia de ideias, que eu não produzia nada. Eu só era cheio de ideias. E, para mim, criatividade é isso. É sobre abraçar a possibilidade de estar errado e se arriscar em novas ideias. Não é sobre ter muitas ideias, é sobre se arriscar a respeito das ideias que se tem, mesmo que elas estejam erradas. É se colocar no lugar de experimentador. É se colocar no lugar de abraçar o erro. Andar de mãos dadas com ele ali e falar, parceirinho, vamos junto? Vamos. E se der ruim? Faz de novo. E se der ruim? Faz de novo. E se der ruim? Faz de novo. E se a vida toda der ruim? Morri tentando.
É sobre. No final das contas... Ah, eu já falei isso aí também, né? Mas no final... Não, assim... Ah, imaginação é o combustível da criatividade, né? Falando, né? Não é de ser único, não? Não, a outra. Ah, tá. E aí, Nossa, até perdi, foi ele. Mas, enfim... Honesto, vamos colocar aqui, eu gosto de trazer muito, como eu falei, a criatividade para um lugar prático, tá? Olha no YouTube, dá uma googada lá, ou no YouTube direto assim, lançamentos fracassados da NASA, lançamentos fracassados da SpaceX. Se você contabilizar, eu fui fazer uma pesquisa, de 300 lançamentos de foguetes que fizeram, 1% foi um case de sucesso. E mesmo assim com falhas. É sucesso assim, meia bomba. Até o que deu certo não deu tão certo como eles esperavam. E o que fazem os caras ser os caras hoje? Os criativos, os fazedores de inovação, os caras que estão à frente no quesito pensar além das possibilidades. Quem imaginou, gente, que hoje a gente estaria aqui com o celular gravando a gente e nego no Japão pode ver? É porque teve um doido que errou para um caralho. Um maluco que se colocou no lugar de abraçar o erro e falou, vou fazer essa porra que eu tô imaginando e vai acontecer. E foi, e errou. O Thomas Edison, ele fala assim, ó, 1% inspiração, 99% transpiração. 1% inspiração, 99% transpiração. Faz. Diogo, eu tenho uma pergunta. Vai. Esses caras fazendo os foguetes, Foguetinho. tá? Eles fizeram e daí não deu certo. Não deu. Beleza, eles mudaram alguma coisa, ou tentaram de novo igual. Não. Tá, só pra saber. E quando deu meio certo, eles fizeram o próximo como? Diferente de novo. Se o cara então quiser fazer a mesma coisa e procurar resultado diferente, Insanidade. Sanidade é fazer a mesma coisa sempre esperando um resultado diferente. então eu vou dar uma indireta aqui pra essa galera. Quando você estava torcendo pro Diogo na batalha de rima, que eu sei. Aí, e aí você pega e toda vez que você sai para fotografar, você se coloca na situação de falar, não, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, vou chamar um casal e tal, um portfólio. Você já falou sobre talvez, vou fazer um portfólio. Aí eu chamo um casal lá, eu chamo uma modelo, e daí eu decido que eu quero fazer uma coisa nova, que eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu chego lá e faço tudo igual, porque eu estou na minha zona de conforto. Eu dirijo igual, faço as mesmas poses, uso a mesma lente, a mesma câmera, tudo igual. Eu fotografo daqui, no meu agacho, faço tudo igual. E quer ser mais criativo, e daí quer vir aqui e quer descobrir que lente que o outro usa, e daí quer achar que é aquilo. Aí chega aqui e acha que simplesmente vai chegar aqui, vai ter uma dica, e vai falar, pô, é isso. Vou chegar em casa, vou tomar um café com óleo de coco e é isso. Vou tomar um banho gelado e é isso que vai mudar. Parece insano. Muito insano. Vou aprofundar nisso aí. Ó, quem gostaria, honestamente, assim, de ser mais criativo? Eu quero. Todo mundo acha que quer, gente. Eu acho que é meio bizarro a gente estar no Free Soul Creativity não querendo ser mais criativo, né? Então, é uma loucura. Agora, pensa comigo. E aqui é uma pergunta retórica. Responda a si mesmo. Você tem feito as mesmas coisas que você faz sempre, porque conhece o produto fim que isso gera, enganando a você mesmo, porque a ninguém se engana, que está buscando ser mais criativo, ou realmente você está buscando ser mais criativo, fazendo coisas diferentes do que você faz? Retórica. E às vezes você está pensando na sua fotografia, mas no seu dia a dia. A gente acabou de falar que a criança, ela tem
dentro dela as informações que ela coleta. E quanto mais ela coleta essas informações, mais ela parece imaginativa, criativa. Você sempre faz o mesmo caminho. A gente tem hoje um negócio de rotina, né? Tem que ter a mesma rotina. Você sempre tem a mesma rotina. Você se limita a ouvir sempre as coisas que você gosta, a você andar na mesma rua que você anda, fazer igual as coisas, escovar o dente segurando com a mão direita, sempre, todo dia, no automático, sem nem perceber o que você está fazendo. Porque não é sobre a hora que você pega a câmera. Quando a gente pega a câmera, a gente fotografa com a nossa história, com tudo que a gente vive, com as coisas que a gente sente. Então não adianta eu pegar a câmera e achar que dali pra frente agora eu vou ter ideias criativas, criatividade vem. Vou fazer um desafio com a galera. Vamos, ó, o que eu acredito de criatividade, tá? Mas vocês têm que me ajudar. Senta aí, relaxados. Posição que vocês fiquem confortáveis. A gente vai botar a mão aqui assim, ó. Junta polegar com o do meio aqui, ó. Tá? Agora, vocês vão fechar o olho e vocês vão repetir o que eu vou fazer, tá? É garantido. Isso aqui é certo. Funciona. Aqui, ó. Todo mundo vai repetir. Vem criatividade. Vem criatividade. Vamos, gente, pelo amor de Deus. Vem criatividade. Vem criatividade. Boa. Deu. A gente pode ficar... Bateu? Vai. Eu te garanto uma coisa. A gente pode ficar uma vida toda fazendo isso. Você vai continuar a mesma pessoa sem criatividade. Porque criatividade não tem a ver com inspiração. Tem a ver com transpiração. Movimento. Criatividade, existe uma lógica que foi invertida e que é ensinada pra gente sobre criatividade, que a gente acha que se inspira para criar. A criatividade, ela vem no seu peito e fala assim, não. Você faz para se inspirar. Eu não me inspiro para criar, eu crio para me inspirar. É no movimento que eu me inspiro. Não é estagnado como uma fonte de luz que vem sobre a minha cabeça e uma certeza criativa veio, eu vou sair agora, pego minha câmera e vou... Você pega a câmera, vai pra rua, pai, vou fazer hoje, eu vou fazer diferente, e começa a clicar e fala, nunca deitei, vou deitar. E, meu irmão, nunca dirigi o casal de bananeira, bora fazer bananeira, bora. E vai, e daqui a pouco vem, puta, mano, olha, se ele botar assim, tem assim também. É fazendo. Não é me inspirando para criar, é criando para me inspirar. Essa inversão de lógica muda tudo, velho, na criatividade. Enquanto a gente esperar a inspiração vir para começar a criar, a gente vai morrer na meditação do vem criatividade. Se a gente começa a fazer para então a criatividade fluir, o bagulho acontece, pai. O bagulho acontece. E obviamente que para isso existem processos. A gente pode abordar sobre o processo aqui, não pode? Eu queria falar primeiro o porquê que a gente então não se arrisca. Antes, eu tenho que contar a história desse cara. Não é a história dele, é porque esse foi um momento chave pra gente estar aqui hoje. Tá. Do único. Conta. Que a gente não falou. Ah, verdade. A gente tava agora... Que mês foi? Mês passado? É. Eu fui pra casa do Eds passar 5 dias pra gente fazer umas coisas que a gente tava gravando. E a gente precisava escrever um texto sobre criatividade pra esse projeto. Cara, a gente passou um dia inteiro brainstorm, ideias, anotando, escrevendo e falando e trocando ideia. A gente falou, vai, aí descansava, parava, voltava no assunto, falava, escrevia, anotava, tá. Começamos a falar, começou a ligar pontos, começou a vir, começou a anotar, tá ficando massa, tá. Aí terminamos, lemos tudo, falou, Aí tocou o alarme, a gente ficou assim meio... Aí a gente falou, ficou bom. Aí o Eds me solta, velho, já tinha acabado. Aí ele me solta assim, mano, no final das contas, a criatividade é o exercício de ser único. Único. O exercício de ser único. Único. Aí eu falei, filha da puta, maldito, é o grampo de cabelo pra mim isso aí. É o grampo de cabelo. Por que eu não pensei nisso antes? Maldito. Eu fiquei com raiva dele um pouco. Por que ele não falou isso no começo? Tudo ia ficar mais fácil. Mas a gente precisou de um processo. Se a gente esperasse isso chegar, não ia chegar. A
A gente precisa fazer, macetar, tum. Eu acho que ia parecer mais forte se a gente botasse assim: criatividade, o exercício de ser único, Albert Einstein. Aí os caras iam falar: caralho, mano, que genial, mas foi a gente. Foi a gente, não foi assim muito sentido. Os caras ficaram tipo, e daí? Foda-se. Mas pra gente foi muito foda. Tipo, mano, a gente resumiu tudo Que a gente escreveu. numa coisa, porque todo mundo tá aqui quer ser criativo, mas no fim a gente quer ser único. E só se consegue ser criativo sendo único. É. A única coisa que diferencia qualquer um aqui é você mesmo. A única coisa. Se a gente for pegar aqui, vamos ser agora rasgado assim. Se a gente der uma câmera para qualquer um aqui, botar na luzinha bonita, com um casal disposto, se jogar, todo mundo vai fazer foto massa, irada. E o que vai tornar alguém mais criativo ou menos criativo? Todo mundo dentro do mesmo contexto, inserido no mesmo cenário, com a mesma proposta, com as mesmas ideias. É quem você é. Porque o que a Alice tem, eu não consigo extrair dela. Só ela pode extrair dela. Só ela consegue propagar para o mundo. Talvez tudo que a gente fale aqui, que o Edson fale, seja massa ou não. Você fala, caralho, você é mais criativo. Mas não vai fazer nenhum sentido para você. Porque só se pode chegar num lugar criativo sendo único. As pessoas, quando me acessam, mano, quero saber de criatividade, não sei o que. Eu falo, mano, calma aí, quem é você, pai? Quem que é você, velho? Fala aí quem é você. Aí a pessoa começa a falar, não tem nada a ver comigo, velho. O que eu faço não serve pra você, velho. Você não vai ser mais criativo sabendo como eu sou criativo. Sabe por quê? Porque eu posso te dar métodos, fórmulas, caminhos, que você vai conseguir caminhar por ele durante um pequeno período. Mas ao primeiro desvio de rota desse caminho que eu te dei, você não sabe pra onde ir mais. Porque você não é eu, velho. Você não consegue ser eu, pai. Você não consegue ser eu. Você não consegue ser o Rafa. Você não consegue ser o Edson. Porque a nossa história, ela define o que a gente sente, né? E às vezes até, vou falar de mim assim, né? Eu me aproximei muito do Rafa, do Diogo, da Maria, de muitas pessoas assim, não vou ficar falando nome, mas que eu admiro muito o trampo. E daí você vê que a pessoa, na verdade, aquilo que ela faz tem a ver com ela. Tem a ver com ela. Tem a ver com ela. Não tem a ver com o como. Tem a ver com o porquê faz. Ai, anota isso aí, pelo amor de Deus. Né? Porque quando eu vou me aproximando dessas pessoas, eu sou muito curioso, eu pergunto das coisas, eu gosto de ser profundo nas coisas que eu penso, que eu estudo. E me aproximando do Rafa, eu vi que tudo isso que tinha dessa loucura, é a inquietação dele com o mundo. É como ele acredita. Daí você vai falar assim, meu Rafa, como é que você chega nessa edição? Mano, eu ponho uma música e daí eu fico brincando com os negócios aqui, que é assim que ele faz, como se eu fosse um DJ, dando um grave, dando um agudo. Aí eu vou pôr uma música que ele põe, eu nem gosto. Eu não gosto de música, não sou muito fã de música internacional, eu gosto das coisas, né, nacionais. Como que eu vou chegar nisso? É ele é estranho, ele fica achando que é DJ mesmo, mexe pra todos os lados. Aí eu até volto. Você quer às vezes uma cor diferente e daí você não tem coragem nem de arriscar, de falar assim, não, aqui só dá bom até aqui. De chegar na barrinha que dá pra você voltar depois, na sua casa, no seu computador. Você nunca foi no final dela e voltou outra no final pra testar se o que acontece. Pra ver se você gosta ou não gosta. O Diogo, o jeito que ele fotografa, tem a ver com ele, com a inspiração dele que não vem nem de fotografia. Vem da arte, vem de pintura, vem da música, vem da filosofia, principalmente. Aí... Total. É dele. Eu posso pegar a câmera dele, a lente dele, o casal dele, botar, eu vou fazer uma foto parecida. Mas quanto tempo eu vou fazer aquilo sem estar copiando ele? E como que eu vou ser único? Como eu vou ter meu trabalho autoral? Eu preciso ser criativo. E eu preciso o quê? Entender que a criatividade são as coisas que eu tenho da minha história e eu coloco. Né? O Diogo tem uma coisa que ele fala assim, que as pessoas gostam de falar. Sou fotógrafo de essência. Ah, é verdade. E tem aí no Instagram um monte. Quem aqui, ó, já abre aí e tira logo antes que eu olhe. Quem aqui? Diogo Milha. É, que eu dou nome.
Quem aqui fotografa a essência das pessoas? Ninguém mais, né, Jô? Mas assim, o lance da essência, assim, é que eu mesmo, por muito tempo, eu me achava que a minha busca era fotografar a essência das pessoas, assim. Ah, eu achava bonito também, né? É legal, tipo, dá um glamour, assim, porque a gente faz. Tipo, ai, eu tento captar a essência das pessoas. Só que isso é de uma prepotência tão absurda, depois eu comecei a ver. Eu comecei a me questionar, eu conheço a minha essência? Eu sou casada há 14 anos, eu conheço a essência da minha esposa? Eu tenho 2 filhos, eu conheço a essência dos meus filhos. O Edson, que eu convivo constantemente, eu conheço a essência do Edson. É algo tão mais profundo falar de essência, que falar que eu capturo a essência de alguém passa a ser bizarro. E aí eu entendi que eu não fotografo a essência de ninguém. Eu fotografo com essência alguém. E aí habita a diferença. Se eu consigo me despir da ideia de estar registrando a essência de alguém, porque isso é muito provável que eu não consiga, eu consigo entregar para ela a minha essência. Eu consigo colocar naquilo que eu faço a minha verdade. E aí sim, quando eu coloco para ela, quando eu me coloco diante dela com a minha verdade, a chance dela entregar a verdade dela para mim é muito maior. Aquilo que é essencial. Tô brincando. Repete, quando alguém perguntar, repete para o microfone. Ah, tá. Vai, o que eu considero como essência? Tá, vou colocar assim, ó. Eu gosto dessa metáfora. As pessoas são como cebolas. Tá? Pensa numa cebola, pai. Tem a casca. Quando você tira a casca, vai ter uma camada mais fininha. Depois vai ter outra rodela, outra casca, até você chega no miolinho ali, ó. Isso aqui seria a essência da pessoa. O que acontece quando a gente chega num casal? Ele é uma cebola a ser descascada. Quanto mais essência eu coloco, uma casca eu tiro dela, uma casca eu tiro dela, uma casca eu tiro dela, uma casca eu tiro dela. Quanto mais próximo eu consigo chegar desse miolinho, mais próximo da essência eu chego dela. Agora, tem gente que vai se apresentar pra gente uma cebolona e não vai querer tirar nem a casca. E eu registro a casca. Com a sua essência. Com a minha essência. Mas se ela quer me dar a casca, eu registro a casca. Tá tudo bem. Qual o problema disso? Nenhum problema. A pretensão habita no lugar de que eu consigo acessar aquela essência. Sim, descascar. E é impossível. É loucura. É insanidade. Porque nem todo mundo quer se mostrar na essência para você. E que ousadia é essa da sua parte de falar que registra a essência de qualquer um? Oi? Você é o pica, hein? Você é o bichão mesmo, hein? E quando existe a busca de um cliente para que você registre ela, é porque algo em você ela viu. Algo no que você faz foi capturado. E aí imagina se eu vou entregar algo que ela não viu. Talvez entre em dissonância aí, haja um conflito aí, né? Entre o que ela buscava e o que ela encontrou no final. Agora, se é o que eu acredito, como eu percebo o mundo, a criatividade, etc., a chance de ter link é muito maior no final. A gente saiu do assunto totalmente, né? Mas eu vou voltar. Mas não foi ela não, eu que entrei no assunto. Não, mas eu consigo voltar, sim. Mas voltando então para o nosso assunto, porque eu sou o cara do time. Quando a gente define que a criatividade é o exercício de ser único, e talvez vocês vieram para ser mais criativo nessa experiência, se eu perguntar para você, você quer ser mais criativo ou quer ser único? Tem um trabalho autoral, digamos assim. Tem uma coisa que todo mundo vai falar, pô, a gente quer ser único. Então, se a gente destrinchou para chegar aqui, é o caminho, é a criatividade, a gente precisa entender como eu vou ser mais criativo. Existem várias ferramentas. Espero que dê tempo. Vai dar. Vai dar. Em nome de Jesus. E assim, então, se é tão simples assim, eu me entregar para só ser eu, é tão simples assim, porque eu não faço. Ou talvez porque eu deixei de fazer, eu vou voltar lá atrás quando a gente é criança. A gente nasce imaginativo e com a nossa imaginação a gente tem combustível para criar. Né? Chegamos a esse ponto já aqui.
E se alguém discordar, não fala nada. Agora não tem tempo para ficar discordando. Por favor. Discorda depois. Discorda depois. Então, uma criança que ela coloca uma capa e ela está imaginando que é um super-herói, está brincando e está se divertindo, ela tem um alto combustível para criar coisas. Só que essa criança, ela está super imaginando e põe uma capa e daí você chega e fala assim, ei, põe um uniforme para ir para a escola, que lá você vai para um lugar que vocês têm todo mundo igual. E daí ela chega lá, nessa escola que é padrão cadeia, e isso é uma crítica, eu faço ela ferozmente, porque para mim eu sou crítico em relação a isso, e você chega lá, você tem que usar a mesma roupa, e eles vão te fazer pergunta, que eles já sabem a resposta, e você, se você for ser criativo, você é burro. As pessoas zombam de você. Se você, na hora que você achar, pensa no Thor, aí chamada... Eu sou o Thor, filho de Odin. Vou chamar os pais. Essa criança tá doida. Que realidade ela vive. Você cantar a facção central, então? Nossa. É porque essa é interna do quarto. Né? Então, a gente é condicionado a fazer a mesma coisa para ser aceito numa sociedade. Desde criança. Se a gente procurar no Google, e a gente não tem, né, para botar, mas se você fica de dever de casa, assim, crianças burras. E vai aparecer respostas. Explique provas assim, sabe? Corrigidas. E daí tá lá. Explique a relação de Sócrates com a filosofia. Daí tem um desenho. Sócrates, coraçãozinho. Errado. Pô, mas ele amava a filosofia. Como que tá errado? Não, porque eles queriam uma resposta, outra resposta. Encontre o X na questão, circula o X lá na questão. Burro, zero. Zomba. É uma resposta mais criativa. Colocou no risco de errar. Por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de errar. Medo que os outros vão pensar da gente. Medo se eu chegar e ser eu. Isso que a gente está escrito aqui, free soul, né? Eu acho muito bonito as coisas em inglês, tudo, mas eu gosto mais em português, porque eu entendo, né? Eu entendo tudo. E free soul, se a gente tivesse espírito livre aqui, tá free soul, espírito livre. Eu sou livre no meu espírito, para ser eu. Por que que eu não faço isso? O que me sabota? O que me coloca medo? Que as pessoas zombem de mim? Que eu faço um vídeo falando sobre mim e alguém fala, blogueirinho. E normalmente quem fala isso é quem não passou pelo processo de ser ela mesma. É as pessoas que querem te encaixar dentro de uma sociedade que todo mundo faz tudo igual. E não tem nada criativo nisso. Então, aquele que eu falei para vocês que é o curso de reaprendizagem criativa tinha que ser reaprendizagem de você imaginar as coisas. Você tinha que, na verdade, se libertar dos medos que você tem de ser você. E daí a gente vem aqui, e daí vê o Diogo fotografando, vê a Maria fotografando. Pô, a Maria eu admiro demais, o jeito dela, a energia dela é contagiante. E ela chega no ensaio, vocês vão ver ela fotografando. Mano, é contagiante, velho. O casal pode ser de boa. Que nem ela falou, o Diogo fez no casamento. Pode ser de boa, mas essa energia, a sua essência, quem você é, faz aquilo. E você fala, eu quero chegar nisso. Você é essa pessoa. Às vezes você é e só não está vivendo isso. Porque você está com medo de passar vergonha. Você está com medo de fazer uma piada, de fazer uma gracinha. A Maria não tem vergonha, velho. Essa é ela. Sem vergonha total. Tá com vergonha agora. Agora ficou com vergonha. Né? Cara, estudando criatividade, assim, a criatividade me encanta muito, tá? Sendo muito honesto com você, eu tenho 2 filhos altamente imaginativos, principalmente minha mais velha, ela é absurda, assim, é assustador. Eu tenho um pouquinho de medo dela nessas questões assim. E, tem fatos para contar, mas eu vou até pular essa parte. Mas é uma área que me encanta a criatividade, é uma área que eu tenho muito tesão em estudar, assim, em me aprofundar, em ouvir, em ler sobre. Quem já ouviu falar em conhecimento tácito? Isso aí. Vocês sabem o que é isso? Conhecimento tácito?
É. Ele é absorvido no convívio, né? É. Ele não consegue, a gente não consegue transmitir ele com palavras. Isso, exatamente. Ó, conhecimento tácito, para quem, diferente de um conhecimento convencional que é adquirido através de uma palestra, através de um curso, da leitura de um livro, de um filme que se vê, ou que é expresso, que é possível expressar, conhecimento tácito é aquele que exige o contato direto na prática. Isso aqui, para mim, define criatividade. Criatividade, você só vai adquirir criatividade em contato direto com ela. Quando você se coloca no lugar prático de criatividade, de experimentação, de tentativa e erro, de teste. Passa para o próximo, Maria, só para mim ver se vai casar. É isso. E aí a gente entra com o conhecimento tácito, a gente entra nisso aqui, ó, que é a disponibilidade criativa. E o que é a disponibilidade criativa? Mais um enter. Tum. Vai, você consegue. Aí, ó. Tá bom. Estar aberto a novas ideias. Quem está aberto a novas ideias? Eu acho que todo mundo que quer ser criativo está aberto a novas ideias, né? Isso é lindo, é maravilhoso, mas é menos importante do que abrir mão de velhas. Aí é que mora o bagulho louco. Todo mundo quer ser criativo. Todo mundo que está aqui quer ser mais criativo. Mas aí eu vou perguntar agora, quem está disposto a deixar de fazer o que faz? E uma observação, é deixar de fazer o que faz, não aquilo que dá errado, mas aquilo que também dá certo. Quem está disposto a abrir mão do que funciona para chegar num lugar diferente? Aí é que habita o... Eu quero dar um exemplo. Vai. Muito prático. Vamos. E quem sabe alguém tem coragem de, mesmo com medo, se colocar nesse lugar hoje. Eu tenho o porquê de muitas coisas. Eu sempre fui assim. E daí o Diogo sabia, a gente conversou uma vez sobre isso, o porquê da minha fotografia, o porquê eu faço, o jeito que eu faço, tudo. Eu sempre fui muito em relação a isso. E eu tenho um motivo de eu usar uma 35mm. Por que eu uso uma 35mm? Porque para retrato eu sempre sabia que era uma 85 era melhor, uma 50 e tudo, mas eu usava 35 porque eu queria estar perto da pessoa, eu falo baixo, eu sou mais calmo. Tem a ver comigo uma 35. Então eu uso uma 35 para fazer retrato. Independente o que é melhor visualmente, porque tem mais a ver com o meu porquê daquilo. E eu, conversando com ele, ele falou assim, que lente você tá aí? Eu falei, 35. Eu falei, não, eu só uso 35. Dele, então hoje você não vai usar 35. E dá certo pra mim a 35. Funciona, eu amo. Ele falou, ele botou uma limitação. E eu falei, sério? Ele falou assim. Ele tirou minha lente e me falou, eu tinha outra na mochila. E uma lente que eu nunca tinha usado para ensaio. Não dominava ela. Foco manual. Um adaptador Xing Ling Tilt. E foi uma das coisas dos ensaios mais bonitos que eu já fiz. Foi. Só que eu não sabia para onde eu estava indo. O risco de estar tudo desfocado, e tem muito desfocado, muita. Só que mesmo assim, eu amei, a pessoa que foi fotografada também amou. Mas eu me coloquei nessa situação. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês aqui agora. 3 tipos de processos que a gente usa, a gente conversando para entender o que a gente usava como processo criativo, para chegar no lugar criativo. Porque, como eu falei, criatividade palpável, não a criatividade fictícia ou do campo das ideias. Na prática, criatividade que é possível, não a criatividade utópica. Tá? Existem processos. O Charles Watson, que é um professor de criatividade, ele aborda sobre isso muito profundamente, vale pesquisar sobre ele, e tem alguns processos que cabem aqui. Um deles o Edson falou, passa aí, Maria. É isso aí, ó, combinatividade. Pode falar. Que daí essa situação de combinatividade, como eu disse, a gente precisa misturar ideias. Eu vou dar só um exemplo, para ser rápido. Tá. O skate, né? Ele é genial. Só que os caras criaram o skate. Alguém sabe de assistir um filme que conta essa história ou não? Tem um filme, não sei o que, Dogtowns. O cara que inventou o skate, eles eram surfistas, que estavam no momento sem onda. Então eles tinham um problema a ser resolvido. E eles conheciam patins e uma prancha de surf. E eles combinaram.
essas duas coisas. Eles tinham um repertório, eles tinham coisas que eles conheciam de mundos diferentes, mas eles combinaram isso e chegaram numa coisa criativa. O próprio skate depois, ele deu origem à mala de rodinha. Porque um skatista simplesmente na facilidade, ele colocou em cima do skate dele e arrastou. Alguém viu e falou, pô, duas coisas aqui combinou, deu bom. Resolvemos um problema. Que problema você quer resolver e qual o seu repertório para você combinar isso? E isso aqui agora, é como eu falei, pode ser usado de maneira muito prática, tá? Isso aqui não precisa ser no ensaio. Criatividade exige treino. É um músculo. Ele é treinável. Né? A habilidade adquirida. Então, combina coisas no dia a dia. Você já parou para fotografar? Vou fotografar a Alice aqui com, sei lá, só que eu quero um balde. Fotografar ela com um balde. Eu vou criar a Alice um balde. O que vai sair disso? Vocês vão saber daqui a pouco. Próximo. Saturação. O nome já diz saturar. O problema é que a gente faz, chega num lugar e para. A saturação diz respeito a justamente fazer, chegar no lugar, deixar ele de lado, fazer. Tem um caso lá na publicidade, essa eu preciso contar, vou acelerar. Quando eu trabalhava numa agência, trabalhava na BIS, uma agência de publicidade, e aí eu era diretor de arte lá, aí a gente trabalha em duplas criativas na agência na que eu trabalhava. Então é o redator e o diretor de arte. Então tava lá eu e minha dupla criativa, a gente tinha uma campanha do Banco do Brasil para fazer, a gente tinha a conta do Banco do Brasil, e era uma campanha do Banco do Brasil nacional, assim, era uma campanha grande. E aí o Mauro, que era o nosso chefe, chegou, chamou a gente, fez a reunião, passou briefing e tal, falou tudo, coisa de agência, a parte burocrática. Recebemos o briefing, a gente tem que estatelar nessa campanha, vai ser foda, e motivou, vamos lá, sentamos, criamos, velho, ficamos, isso eram as 3 horas da tarde, a gente ficou até 11h30 da noite, fritando, chegamos com a peça linda, velho, porque antigamente a apresentação lá pro Mauro, a gente botava como se fosse um mood board da ideia, tinha um quadro, né, que a gente alfinetava as coisas assim, e a peça final, assim, exatamente. E a gente apresentou pra ele, ele falou, puta, foda, Dioguinho, puta, brilharam demais, do caralho. Aí pegou assim, maravilhoso. Rodrigo, maravilhoso, pá, lindo. Aí pegou, deixou de lá e a gente falou, brilhamos. Falou, faz o seguinte, tira hoje, faz mais umas 3 opções pra nós. Oi? Você não falou que gostou, viado? Aí, vamos lá, fritamos. Isso era, sei lá, 3 horas da tarde de novo. Aí quando deu 6 da noite, a gente, mais 3 opções. Brilhamos, pai. Chegou lá, ele, puta, massa. Ele, pai, faz mais umas 2 pra nós ver. Tá errado. Aí a gente ficou meio enfesado, né? Já mandou logo 5. Isso já no outro dia, virando noite, chegou ele, só que essa 5 ele olhou assim, ó. Massa. Ele, massa, vamos ficar com a primeira. Ali eu entendi o que era saturação. Você só sabe se existe algo melhor se você sai do lugar do bom. E ali eu aprendi que o bom é inimigo do ótimo. Escuta isso. O bom é inimigo do ótimo. Porque o bom quer te parar no que é bom. E você deixa de atingir o ótimo, porque você não foi além do bom. O que é bom já é bom. E isso te para, porque é bom. Se fosse ruim, você tentava. Mas é bom. E ali eu pararia na primeira. Mas e se na última eu fizesse melhor? Eu só saberia se eu fizesse. E saturação diz respeito a isso. Pra loucura? Vou entrar no banheiro e vou fotografar formas redondas. Oi? Coisas redondas. Mano, o olhar começa assim, tum. Aí eu começo a ver que a maçaneta é redondinha, mano. Ei! Aí eu começo a ver o sabão, mano. Ele tem a bundinha assim, ó. Aí eu vejo que a mulher tá tomando banho, o bumbum dela tá... Ei! Aí eu começo a ver que quando bate a água assim, ó, numa superfície, ela faz um... Aí eu vejo a gotinha no espelho... Começa a ver forma redonda. Eu me limitei. E o meu olhar começa a ser direcionado para aquilo que eu quero ver. Quem nunca falou... vocês comprar não... um carro. Vou comprar o carro X. Parece ver o carro na rua toda hora. Tô mentindo?
Limitação autoimposta. Você se limitou para uma coisa, se condicionou a algo, você começa a ver isso. Limitação autoimposta é um exercício criativo tão foda que se a gente começa a aplicar isso no nosso ensaio, no nosso trampo, no nosso processo criativo, mano, você vai ver coisa que você nunca viu na vida. O seu olhar se direciona para aquilo que você quer ver. Por exemplo, e aqui eu tô colocando coisas materiais. Vou colocar coisas abstratas, tá? Se eu te falar assim, a gente vai fazer esse exercício agora. Vai fazer. Mas eu vou Agora- colocar assim, Aloysio, Não. você vai fazer um retrato do Eds. Você tem que retratar o medo. Começou a ficar mais difícil, né? Porque já não é palpável. Concorda? Vou falar assim, Eds, você vai fazer uma foto, qualquer um, do lado. Você vai retratar sofrimento. Mas você não pode mostrar a cara dele. Pronto, agora ficou fácil. Ei, começa a ficar difícil? Começa? Aí eu te falo, o que a gente retrata no casamento? Quem faz casamento aqui? O que você trata no casamento? Quantos sentimentos existem ali? Ansiedade, felicidade, alegria, amor, cumplicidade. Tem inveja, né? Olha o que a gente retrata. Só que a gente não está condicionado, a gente não se limitou a retratar isso. A gente quer a noiva entrando de branco. A gente quer o benzinho. Isso é raso demais, velho. Agora, se a gente começa a se limitar para um lugar mais profundo, o bagulho fica bizarro. Aí você vai ver coisa que ninguém vê. Aí o ambiente criativo se expande de um lugar, por quê? Porque você está numa busca de um lugar que é mais profundo do que a superfície, do que qualquer um vê. Aí você está num lugar único, está no lugar seu, porque só enxerga o amor como a Thaís enxerga, a Thaís. Só enxerga a cumplicidade do jeito que a Aloysio enxerga, o Aloysio. Só eu enxergo a alegria do jeito que eu entendo a alegria. Sair da superfície é meu, é o meu jeito de ver isso, é o meu jeito de sentir isso. Esse é o lugar criativo. É o lugar que é meu. E ninguém copia. Eu posso falar tudo que eu fiz, tudo que eu usei, todos os caminhos, mas é meu. Você vai tentar. Você pode estar comigo e fazer uma foto muito parecida, mas ao se afastar de mim, você não faz mais. Porque é meu, não é seu. Ninguém vê e sente o que eu sinto. Ninguém vê e Eu sente não o que eu fotografa. Nem uma IA. Nem esse papo que a IA vai dominar, não vai dominar. Não. A IA não fotografa o que eu vejo. E aqui eu queria... A IA. Aqui, só pra terminar. Ai, a idade bateu. Não vai fotografar o que eu vejo, nunca. Eu queria... Nunca vai concorrer comigo. Pra gente liberar vocês, na volta a gente vai fazer um exercício. Vai fazer? Não sei. Vai. Pra encerrar essa parte, eu falei com o Eds, ele falou que achava legal. Eu não queria ler isso aqui, mas eu vou ler. É bom que eles vão refletindo. É pra reflexão. Assim, a gente fala muito sobre medo, né? O medo de não agradar, como a criatividade exige que a gente tenha essa coragem de se arriscar e tal. Mas elas não são excludentes. O medo e a criatividade não são excludentes. Só existe criatividade com medo. É importante se ter medo quando se fala de criatividade. O medo é o sinal de alerta que você está no caminho criativo. Se você não tem medo de fazer algo, provavelmente você não está no caminho criativo. Se você está seguro demais no que está fazendo, se você sabe o fim, você não está sendo criativo. Então, o medo é o termômetro que mede o lugar criativo. Se você está confiante, com certeza daquilo que você está fazendo, projetando, imaginando, mensurando, é um lugar que você conhece. Porque só se tem segurança, só se tem certeza daquilo que se conhece. E a criatividade é flertar com o desconhecido. E aí a Elizabeth Gilbert, que é uma escritora, quem já conhece ela fez um grande livro, tipo Comer, Rezar e Amar, é dela. E ela fez um livro chamado A Grande Magia, que é um livro massa. Ela trata a criatividade de uma forma um pouco mais lúdica e tal, mas é legal. E ela escreveu um texto porque ela entendeu que o medo é o aliado dela e não o inimigo dela. A gente fica todo o tempo lutando contra o medo. E ela entendeu que não tem que lutar com ele. Eu tenho que dominar. Ele não pode me dominar. E ela escreveu uma carta pro medo dela. Olha que lindo. Eu queria ler essa carta que ela escreveu, tá? Olha aqui, ó. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntos. Sei que você virá conosco, pois sempre faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e leva esse trabalho muito a sério. Ao que parece,
O seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que sou prestes a fazer alguma coisa interessante. E, aliás, você faz isso muito bem. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo, caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo o meu trabalho durante a viagem, que é dar duro e permanecer focada. A criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente para todos nós no carro. Então fique à vontade, mas entenda uma coisa. A criatividade e eu somos os únicos a tomar decisões durante o percurso. Reconheça e respeite o fato de você fazer parte dessa família. Portanto, nunca excluirei vocês das nossas atividades. Mas ainda assim, as suas sugestões nunca serão aceitas. Você tem direito ao lugar no banco de trás do carro. Mas você não pode tocar nos mapas. Você não pode sugerir desvios de rotas. Você não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. E, amigo medo, acima de tudo, você, em circunstância alguma, pode dirigir. E assim vamos nós. Eu, minha criatividade e o meu medo, lado a lado, para sempre. Avançando mais uma vez em direção a um território assustador e maravilhoso de resultado incerto.